Olá, sejam todos vocês mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal Professor Albert Lucas, o canal de raciocínio lógico e matemático. Hoje a nossa aula, e com muitas dicas aí para vocês, vai ser em relação a noções de estatística. Eu vou falar de média, moda, mediana e até mesmo desvio padrão, mas como? Daquela forma tradicional? Não. Tudo isso através da representação gráfica e tabela frequência. Então eu vou mostrar como achar a média, a moda e a mediana e até o desvio padrão. Tudo isso através da representação gráfica. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se ainda não deixou seu like, deixe seu like aí, porque isso muito desenvolve o meu trabalho. E bora lá! Então vamos começar aqui. Olha só o seguinte. Representação gráfica e tabela frequência. Nós temos aqui as medidas de tendências centrais e as medidas de dispersão. Quais são as medidas de tendências centrais? É o que nós chamamos de média, de moda e de mediana. Calma que eu já vou trazer a definição para vocês. E as medidas de dispersão? Nós temos a amplitude, a variância e o desvio padrão. Então, inclusive, coloquei essa observação interessante. É com base nessas medidas centrais que construímos a estimativa de erro de uma pesquisa e analisamos a dispersão dos seus dados. Quando você vê uma pesquisa para prefeito de sua cidade, aí lá o Instituto de Pesquisa vai lá e divulga e diz, candidato tal tem 25% de chance de ir para o segundo turno, etc. e tal, das intenções dos votos, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos essa fonte de pesquisa. Então, é justamente isso através desse conhecimento, dessa fase da própria estatística na hora de uma pesquisa, ok? Então, nós temos a média. A média, vou ensinar para vocês como se tira a média, a moda, como se tira a moda, a mediana. Então, o que cai nas provas de concurso público? Cai aqui. Para você calcular média, moda e mediana. As medidas de dispersão cai, não vou dizer também que não cai, só que a grande maioria das vezes eles não exigem que você tenha o conhecimento de cálculo, eles exigem que você tenha o conhecimento conceitual. O que é amplitude? O que é variância? O que é desvio padrão? Você tem noção daquilo que é o desvio padrão? Se você não tem noção, então agora, através dessa aula, eu tenho certeza absoluta que você vai saber o que é desvio padrão. Não precisa saber calcular. Basta você saber o conceito que você vai se dar bem, com certeza, na hora da prova. Então, bora lá. Então, qual que é a definição? Representação por gráfico. É a forma de representar os dados. Nós temos os dados, eu quero representar eles. A melhor forma na matemática possível para nós representarmos dados é através de um gráfico ou até mesmo uma tabela. Os gráficos mais importantes, os mais utilizados, são os gráficos de linha, os gráficos de base e os gráficos de setores, também chamados de gráfico pizza. Então, olha só, eu vou começar aqui pelo gráfico de linha. Como que seria aqui o gráfico de linha? Através de, olha só que interessante, de uma linha. Exatamente. Então, nós temos aqui uma linha, claro que não é uma linha contínua, não é como se fosse lá na matemática a função do primeiro grau. Nós temos aqui a linha seguindo os pontos. O exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui. Eu não coloquei a legenda nesse gráfico, mas você vai entender perfeitamente. Essas letras aqui, certamente alguns de vocês aí já deu para perceber que são os dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Esse gráfico eu fiz pensando, por exemplo, no dono de uma lanchonete. Então ele quer justamente saber, analisar para estratégias de marketing possíveis, o que ele vai fazer. Então, aí ele fez esse gráfico. O que esse gráfico nos diz? Ele está dizendo que no domingo, a lanchonete tem 80 clientes. Aqui no eixo Y são os números de clientes e nesse eixo X são os dias da semana. Então, no domingo, ele tem, até vou dizer em média, 80 clientes. Na segunda-feira, aí segunda-feira é dia da dieta, né? Então, pois bem, segunda-feira, movimento fraquinho, quase ninguém, só pediu para irem 2 funcionários que bastasse para dar conta do recado. Então, ele tem 20 clientes na segunda-feira. Na terça-feira, alguns já abandonaram. Não nasci para fazer dieta mesmo, tenho que ser feliz. Então, já tem 40 clientes. Além de tudo, tem aqueles também. Já fiz ontem uma dieta rigorosa, então na terça-feira já aumentou a demanda. Na quarta-feira, voltou a ter 80 clientes, já melhorou. Quarta-feira é dia de futebol, tem uma galerinha boa aí que gosta de
assistir futebol, comendo, né, um churrasquinho, um hambúrguer, etc. Na quinta-feira já deu uma baixada porque a galera está se preparando, né, para o final de semana. Já tem uns que já estão economizando. Mas na sexta-feira liberou até os adolescentes, os pais deu dinheiro para adolescentes. Eita, todo mundo na rua. Então foi inclusive o ápice, né, da capacidade dele, né? Então foram 120 clientes aqui nesse sábado para justamente consumir os produtos deles. E na sexta-feira, perdão. E no sábado já diminuiu para 100, né? A galera já gastou muito dinheiro na sexta-feira, já deu aquela saída. Pronto. Essa é a representação de gráficos por linha. São os dias da semana e essa é a forma de leitura que nós fazemos. Agora eu vou entrar com vocês na definição, primeiramente a definição mais fácil, que é a definição de moda. O que é moda? Moda é aquilo que, digamos, é a tendência, aquilo que se repete. Se, por exemplo, algum astro, algum famoso, um Neymar da vida, um Justin Bieber da vida, pintar o cabelo de vermelho, pronto, aí todo mundo vai querer pintar o cabelo de vermelho, né? Aí todo mundo vai sair na rua. Por exemplo, tá na moda hoje você usar, as meninas usarem calça rasgada. Quem é de 20, 30 anos atrás, nossa, se alguém saísse na rua com uma calça rasgada, pelo amor de Deus, então as pessoas ficariam até com pena. Dó, Jesus amado, tadinha, tá sem dinheiro, rasgou a calça, tá sem dinheiro. Hoje é absolutamente normal uma menina ter uma calça rasgada. Então, praticamente todas, inclusive vocês meninas que devem estar nos assistindo, certamente deve ter alguma calça rasgada, correto? Então, moda é aquilo que mais se repete. Qual foi o número que mais se repetiu aqui nesse nosso gráfico? Conforme vocês perceberam, o número que mais se repetiu aqui no nosso gráfico foi 80. 80 clientes no domingo e 80 clientes na quarta-feira. Então, quanto que vai valer a moda nesse nosso caso aqui? A moda vai ser igual a 80 e fim de papo. Tranquilo? Posso partir para a mediana? Pronto. Então, o que seria a mediana? Aqui, eu coloquei até em cima dos pontos, por cima aí da sua tela, os valores. São os mesmos valores. Não alterei absolutamente nada. É o mesmo exemplo. No domingo, 80 clientes. Na segunda-feira, 20 clientes. Na terça-feira, 40. Na quarta, 80. Na quinta-feira, 60. Na sexta-feira, 120. E no sábado, 100 clientes. Pois bem, na hora da gente trabalhar com mediana, é simples, é fácil. Basta a gente colocar na ordem crescente e pegar o termo do meio, o termo central. Nesse caso aqui é o 80. Perceba que tem 3 números para cá, 3 números para lá. Então o 80 é o termo central. Mas professor, se porventura eu tivesse aqui, vamos considerar somente de 20 a 100, ok? 20, 40, 60, 80, 80 e 100. O termo central seria, não teria termo central, seria 60 e 80. Pois bem, nessa hora, se tem um número par, digamos a quantidade é um número par, então você pega os dois que estão mais próximos ao meio, que seria o 60 e 80, e você soma. Vai dar o quanto? 140 e divide por 2, 70. Ou seja, você tira a média da mediana. Inclusive, já estou adiantando para você o que seria a média. Então você soma e divide por 2. Então a média que seria 60, seria 70 nesse caso. É como se você tivesse tirado 60 numa prova e 80 numa outra prova. Qual seria a sua média? 70. Tranquilo? Então a mediana, nesse nosso exemplo, agora voltando considerando 120, a nossa mediana vai ser igual a 80. Vamos falar de média. Média, eu peguei todos esses valores aqui, todos os clientes dessa lanchonete ao longo da semana e somei. Ao todo nós tivemos 500 clientes. Com 500 clientes, então como que eu tiro a média? Eu vou dividir por 2. Sim, eu tive 250 clientes por dia. Não, gente, não tem lógica, inclusive isso. Que eu vejo muita gente somando, digamos, uma certa quantidade independente da quantidade e dividindo por 2 para dizer que é a média. Não, não é assim dessa forma. Você divide pela quantidade. Nós não temos 7 dias ao longo da semana? Pois bem, vamos pegar 500 e dividir por 7, que vai ser igual a 71,4. Então, em média, o dono dessa lanchonete tem 71,4 clientes por dia. Pronto, essa é a média. Agora, eu vou trazer para você, através da média, onde está o
gráfico, a linha da média. Tá aí, pronto, você achou. Essa linha que vocês estão vendo, essa é a média. Por dia, em média, o dono desse estabelecimento, o dono dessa lanchonete, tem 71,4 clientes. Quando a gente fala em média, não quer dizer que necessariamente que tem que ter algum dia que tenha tido 71, a perna de um cliente. Não, não quer dizer isso. Então, média é o termo central. É apenas uma medida central, uma medida aproximada central. Então, olha só, perceba o seguinte. Estão vendo que os dois pontos desse 80 aqui estão muito próximos da média? Isso quer dizer o quê? Olha só, que nós temos o chamado desvio padrão. Essa é a definição de desvio padrão. Percebam que o 80 ele tem o menor desvio padrão possível. Cai muito em provas de concurso, justamente isso. Qual dá várias notas? Qual nota apresenta o menor desvio padrão? Você precisa saber calcular o desvio padrão? Te pergunto, não precisa. Basta você calcular a média e ver aquela nota que esteja mais próxima à média. Vai ter o menor desvio padrão. Então, aí pode perguntar, numa situação dessa, vai que algum professor que faça prova para a banca organizadora se inspire na minha situação, no meu exemplo aqui, e pergunte qual ou quais dias da semana que apresentam o menor desvio padrão. Então, no domingo e na quarta-feira são os dias da semana onde essa lanchonete apresenta o menor desvio padrão. E eu pode perguntar também o maior desvio padrão? Claro. Quem, nesse caso, nosso exemplo aqui, apresenta um maior desvio padrão, que apresenta um maior desvio padrão, é a segunda-feira. Perceba que de 20 para 71 é 51,4. Então, apresenta todo. Esse não é o valor do desvio padrão, por favor. Não é a forma de calcular. Eu estou vendo apenas em termos de distância, ok? De número de clientes em relação à média. Não é o valor do desvio padrão, por favor. Não é essa forma de calcular. Eu estou trazendo aqui nesse vídeo apenas o entendimento. No outro vídeo próximo eu posso sim perfeitamente ensinar vocês como calcular o desvio padrão, mas já adianto para vocês que não é muito da banca, a não ser que você seja um estatístico e esteja assistindo essa aula. Eu acho que você nem precisaria cá entre nós, né? Por favor, se você é um estatístico. Então pronto, maior desvio padrão, se perguntasse na sua prova, seria a própria segunda-feira. Vou falar para vocês de gráfico de barras. O conceito é o mesmo, estou aproveitando do mesmo exemplo, só que se fosse um gráfico de barras, seria expressado assim, dessa forma. Então, aqui no domingo, 80 clientes, na segunda, 20 clientes, na terça, 40 clientes, na quarta também 80 clientes, e por aí vai. Existe uma outra forma, é a melhor forma possível que a banca praticamente te dá de mão beijada, para perguntar quantos clientes consumiram na sexta-feira. Pronto, aí tem muitas bancas organizadoras que já dão assim, muito fácil para você chegar, pronto, 120 clientes, essa de sexta aqui, entendi, pronto. E te dá de uma forma muito simples, muito fácil para você fazer esse tipo de cálculo. E como eu faria a média? A mesma coisa, mesmo pensamento. E quanto que vale a moda? Mesmo pensamento, vai ser 80, que é o número que você repete. Quanto que é a mediana? Mesmo processo lá, coloca em ordem crescente. E por fim, eu quero falar para vocês do gráfico de setores, ou então muita gente gosta de chamar, inclusive muitas bancas organizadoras, de gráfico pizza. No gráfico pizza, aqui ó, eu coloquei tudo coloridinho, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né? Só não coloquei os valores, não achei necessidade porque já estamos saturados, vocês já estão sabendo perfeitamente dos valores. Mas expressa muito bem justamente essa quantidade. Tá tudo 100% proporcional, até porque eu fiz esse gráfico aí no Excel e o Excel não falha. Então esse é o nosso gráfico pizza para vocês saberem justamente fazer esse tipo de trabalho. Eu vou passar agora para a atividade. Uma questão que eu vou fazer somente porque o objetivo dessa aula aqui foi trazer mais a parte teórica para você ter o conhecimento. E eu digo mais para você, se você está se preparando para o concurso da banca Fundatec, eu tenho um curso ideal para você de raciocínio lógico matemático. Então, um preço muito acessível, um preço muito bom para você que está se preparando para processo seletivo ou concurso da banca Fundatec. Entre em contato aí comigo, olhe a descrição que certamente tem uma promoção boa aí para você. Bora fazer a questão. Olha só.
Assinale a alternativa que representa a nomenclatura dos três gráficos abaixo, respectivamente. Como eu falei, são os gráficos mais cobrados. Nós temos aqui o gráfico de barras, o gráfico pizza, os setores, e aqui o gráfico de linhas. Então, é só achar. Tipo, o primeiro é barras, né? Pronto, estou vendo a letra C. Gráfico de setores não é, gráfico de Pareto não é, gráfico de linha não é e gráfico de tendência não é. Então, a única alternativa possível para a gente achar, no caso assim da banca que é o nosso gabarito, a letra C. Tranquilo? Então, esse foi o objetivo dessa aula. Num outro momento eu trago mais questões aí para vocês, aqui no YouTube, de uma forma gratuita, aí para vocês também se prepararem de qualidade, ok? Se inscreva no canal, não se esqueça de deixar o like. Forte abraço e até mais.